Volta com o cenário político TCM. Nesta quinta-feira, dia 23 de julho, estamos entrevistando Jorge do Rosário, empresário, presidente do PL aqui de Mossoró. Você de casa pode participar, nossos contatos estão aparecendo aí na tela e você pode enviar a sua pergunta, seu questionamento e também sugestões de assuntos que a gente possa conversar também aqui no cenário político. Tem mais uma informação aí sobre educação. O debate sobre a volta à normalidade passa agora pela volta às aulas presenciais. Temos poucas certezas e a pressão só aumenta porque problemas sociais ficaram muito evidentes nesta crise. Os alunos tiveram que se acostumar. A Caixa da Gratidão foi a atividade que chegou por vídeo para os alunos da rede municipal de Mossoró. Aproveite também o material que vocês têm em casa para enfeitar essa caixinha. A solução foi adotada mundo afora, mas nos municípios menores e bairros mais carentes, a dificuldade vai muito além da matemática ou do português. A questão é o acesso às aulas virtuais. Alguns não têm computadores e celulares em casa. A outros falta internet ou um local adequado para assistir à aula. O assunto foi até parar na Câmara Municipal de Mossoró. Dos quase 20 mil estudantes da rede municipal de ensino, nós temos aí 5.408 alunos que não estão sendo atendidos por a rede municipal de ensino da nossa cidade. Pelo levantamento de técnicos do sindicato, 1 em cada 4 estudantes está sem aula desde que os portões fecharam. Implementar a aula remota no nosso município sem dar as condições necessárias para que alunos e professores tenham as condições necessárias para desenvolver uma aprendizagem satisfatória é muito preocupante. Procurada, a Secretaria de Educação enviou uma nota em que afirma que os dados apresentados são dos primeiros 15 dias e que depois os números melhoraram um pouco e que um novo levantamento está sendo feito. Em cidades menores, a situação é ainda pior. Aldo é professor do ensino fundamental e até tentou fazer aulas com vídeo, mas aí... Criei os podcasts, que até mesmo para esses alunos que não têm acesso à internet, eles baixam esse podcast em algum lugar que tem acesso à internet e quando eles voltam para sua residência, mesmo offline, eles possam escutar esse conteúdo. A volta das aulas de maneira presencial ainda não tem data. Esta semana, o governo do estado iniciou um debate. Agosto ou setembro? Volta primeiro os menores ou os maiores? Todos os dias ou alguns dias da semana? É uma prova difícil. E qual será a nossa nota com tantas perguntas e poucas respostas? Pois é, são poucas as respostas. A gente aqui viu, através desse levantamento divulgado pelo vereador, que mais de 5.400 estudantes estão sem acesso a essas aulas online. Algumas propostas estão surgindo em todo o Brasil. Aqui em Mossoró, por exemplo, a vereadora Sandra Rosado, ela sugeriu a criação do programa Alunos Conectados. E ela diz que o projeto prevê o fornecimento de internet para os alunos da rede municipal de ensino, beneficiados aí pelo programa Bolsa Família. Essa proposta funciona sob intermédio de convênios e parcerias público-privadas durante a pandemia. É um projeto que está lá na Câmara Municipal, mas precisa ser votado, precisa ser colocado em prática. E eu acho que mesmo depois que acabar a pandemia, que todos os estudantes precisam ter acesso à internet, precisam ter acesso a um computador, precisam ter acesso a essas aulas online. Tomara, e eu repito, já disse lá no 95, já disse aqui no cenário político, que pelo menos nesse sentido, de que é preciso haver mais atenção para a educação, que fique a lição depois dessa pandemia. Vamos voltar aqui com nossa entrevista. O Jorge do Rosário está aqui conosco, já falou sobre eleições 2020. A gente pode ainda citar esse processo eleitoral deste ano, mas eu queria saber, Jorge, a sua avaliação sobre a administração da prefeita Rosalba Ciarline. Olha, a administração do prefeito tem tido dificuldades desde o início, pegou uma administração que já vinha com problema, a gente foi já avaliar, pegou de Silveira e trouxe a administração pelo menos para um patamar convencional. Eu penso que a prefeita cometeu alguns erros e eu posso citar um de pouca conversa com o setor produtivo, onde eu atuo,
Eu penso que veio conversar agora nessa pandemia, nessa situação, e também com os trabalhadores. Eu penso que essa comunicação, essa conversa poderia ter acontecido e a gente ter tido mais êxito e ela ter, na questão do emprego, por exemplo. Eu penso que o povo vai julgar agora, no final, agora nessa eleição, vai fazer um julgamento do que foi a administração dela. Nós temos aqui a participação, através do nosso Instagram, do Rogério Mesquita. Ele pergunta aqui: Jorge, o que você tem a dizer para o eleitor que acreditou em você e em Tião como oposição à velha política, e agora você se junta a essa velha política? Já houve essa confirmação? Pelo que o senhor disse aqui, não, né? Rogério Mesquita está antecipando o que eu não sei, mas ele prevê o futuro. Não houve, não há nenhum, não foi fechado nada, nem que eu serei, o partido ainda vai tomar uma decisão, Rogério Mesquita, e os meus princípios, eu não abro mão deles. Então, política a gente faz com transparência e é isso que a gente vai fazer. No momento certo a gente vai discutir, o partido vai decidir o que vai fazer, qual caminho vai trilhar. Um abraço aqui para o Antônio de Caraúbas, também interagindo conosco através, só que do WhatsApp. Tem também aqui, a pessoa não se identificou, pelo menos na mensagem, mas é a Maria Luciene. Ela manda aqui dizendo que tem grande admiração por Jorge, sempre pensando no melhor da nossa cidade, é o que diz aqui. O Dantas Rocha também está conosco. Parabéns pelo entrevistado Jorge do Rosário. Esta previdência da governadora jamais será aprovado. Contribuí 36 anos e ainda vou continuar contribuindo, diz aqui o Dantas Rocha. Sobre essa questão em nível estadual da reforma da Previdência, qual a sua análise, Jorge? Olha, Ivanildo, eu acho que a governadora está pagando o preço do discurso que ela tinha até pouco tempo atrás. E penso que ela montou uma estratégia de ficar isenta desse processo. Ela não liderou desde o início e os deputados perceberam claramente. Ela deixou para a 25ª hora, não negociou como é a prática dela, que ela pregava sempre, de negociar com os servidores para melhorar essa reforma. Porque se a gente perceber, a maioria absoluta dos deputados, eles consideram, eles sabem que essa reforma tem que ser feita. Todos sabem que tem que ser feita. A questão é que a governadora Fátima colocou o abacaxi, vou usar o termo aí que eu acho que você usou, no colo, a bomba no colo dos deputados para pagar o preço dessa reforma. E ela ficou, agora que ela está saindo para defender a reforma dela. E penso também que esse prazo ela deixou a propósito para ter esse argumento de questão de prazo, que me parece verdadeiro. E não negociou como deveria com os trabalhadores, com o sindicato. Essa reforma vai ser aprovada, eu não tenho dúvida que vai ser aprovada. Pode não ser essa que ela apresentou, mas será aprovada uma reforma e a maioria dos deputados sabe disso. Agora, tem a questão política também, que a gente sabe que a oposição vai segurar, vai deixar um desgaste que é natural, como o Bolsonaro teve, e a própria Fátima fez isso também, a questão política, o debate político, que é normal, mas a reforma é sim necessária. O senhor falou aqui na nossa entrevista que faltou mais diálogo entre o Executivo Municipal e a classe empresarial. Em que sentido é que o senhor tem sentido essa falta de diálogo? Olha, no sentido de facilitar o negócio e, portanto, facilitar o emprego. Eu vou dar um exemplo dentro da nossa área. A gente precisa acelerar os processos, por exemplo, para se tirar um alvará. A gente precisa que a Secretaria de Tributação seja mais célere, os processos burocráticos, e quem usa sabe do que eu estou falando, para se pagar imposto, pagar o ITIV, por exemplo, para que os financiamentos saiam mais rápidos. Isso significa mais emprego. Então,
a gente precisa, e quem sabe o que passa é quem está ali na linha de frente. Então, esse diálogo, e Vanúvio, o melhor de tudo, que às vezes a solução não requer grandes investimentos. Não requer grandes investimentos. Agora, com a conversa, discutindo, debatendo, quem está lá na linha de frente o consumidor, o contribuinte, vai dar sugestões para melhorar o serviço e as coisas andarem mais rápido. E, repito, isso faz com que tenhamos investimento na cidade mais rápida e mais vaga de emprego, porque emprego sai de investimentos. O senhor tem acompanhado aí a reforma tributária apresentada pelo governo federal, porque tem tudo a ver com o que o senhor está falando aí, né? Tem as questões relacionadas ao município, mas também tem muita coisa federal aí que precisa de solução, né? A reforma tributária, o país inteiro precisa de reformas. Se fosse feita a reforma trabalhista, polêmica, a tributária, polêmica, porque todo vai ter polêmica. A tributária, agora que é necessário, nós precisamos fazer uma reforma política também, que talvez fosse a primeira que a gente devesse fazer. Então, nós temos muitas reformas a serem feitas e a tributária é uma delas que é muito importante para a gente humanizar, vou usar esse termo, para racionalizar, é mais apropriado, o nosso sistema tributário, que é uma loucura. Não dá para você cumprir leis, resoluções, decretos, é impossível você cumprir tudo que no nosso sistema tributário. Então, a gente precisa racionalizar para que as empresas possam, e as pessoas, porque termina quem paga o imposto é o consumidor, porque as empresas colocam no seu custo ali. Então, a gente precisa racionalizar, repito, para que a gente tenha um sistema que todos possam pagar e tenha mais dinheiro, recursos públicos para investir em saúde, educação, sobretudo saúde, que é o que a gente precisa. O senhor acredita que a indústria da construção civil ela sofreu com essa pandemia, que ela poderá retomar ali os seus investimentos a partir já deste ano 2020? Olha, eu acredito que um dos setores que vai fazer de motor, que vai impulsionar a retomada da economia do nosso país é a construção civil. E por quê? Porque a construção civil precisa é rápido. Se o governo, que tem dinheiro no fundo de garantia, lançar o programa habitacional, destravar um programa habitacional, logo a gente vai ter um emprego na construção civil, fornecendo casas populares, que é uma necessidade, que é um problema social no nosso país. A questão do saneamento, com esse marco regulatório, vai atrair muito investimento privado, que o governo não tem dinheiro para investir, e vamos falar da nossa gloriosa CAERN, que não tem dinheiro para investir, e nós não temos nem rede de esgoto, e muitas cidades sem água, deficiência de fornecimento de água. Em Mossoró, que você conhece isso. Então, a gente vai atrair investimento com esse marco regulatório e, com isso, nós vamos atacar dois grandes problemas. A questão de saúde, através de saneamento básico, e emprego, através desses investimentos, através dessas obras. A construção civil, e eu digo que a outra coisa, a outra atividade é o agronegócio, que já segura há muito tempo uma boa parcela da economia desse país, mas esses dois vão ser os grandes setores que vão conseguir alavancar a nossa economia para a gente voltar, pelo menos, no patamar onde a gente deixou quando chegou a pandemia. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o senhor acha que realmente faz a diferença o empresário estar na política com o seu conhecimento da iniciativa privada? Olha, é uma contribuição que a gente tenta dar. Eu penso que todos deveriam entrar na política. Eu aproveito aqui agora a audiência do seu programa para convocar os jovens, as mulheres. Todos deviam participar do debate político e da política, porque, repito, nossas vidas, o que a gente pode fazer ou deixa de fazer, são os políticos que decidem. Lá em Brasília, na Câmara e no Senado, que não botam uma lei e que diz se a gente pode ter uma arma ou não, se a gente pode
como agora, se a gente tem que usar máscara ou não. São os políticos que decidem isso. E por que a gente vai delegar? E por que a gente não participa disso? Então, eu penso que todos deveriam participar da política. Vamos acabar com essa história de demonizar a política. Tem políticos que não merecem e não vote nele. O povo tem que decidir, escolher, mas não dá para fugir da política. Alguém, já foi dito isso, você não querer negócio com a política não tem problema nenhum, só tem um detalhe, alguém vai escolher por você e vai mandar em você. Então, os jovens, as mulheres, todos devem sim participar da política. E se acham, e com razão, que a classe política está ruim, faça como eu, coloque seu nome. Não está ruim? Você merece ser votado, você acha que pode, é melhor do que os políticos que estão aí, coloque seu nome à disposição. Inclusive o PL está aberto para receber quem quer que seja para participar da política, participar dos processos eleitorais. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui no cenário político, Jorge. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a você, estou às suas ordens. Um abraço. Boa noite. Jorge do Rosário, presidente do PL aqui de Mossoró. Você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que amanhã a gente está de volta aqui, 7h25 da noite. Mais informações da política você acompanha lá no Meio-Dia Mossoró, da Rádio 95 FM. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.